Cerca de 30 mil pessoas em todo o Paraná convivem com o câncer, uma doença que assusta. Mas olha, existe vida durante e principalmente após o câncer. Hoje, no Dia Internacional de Combate à Doença, a gente mostra vários fatores que ajudam nesse processo, mas o apoio de quem se ama é indispensável. O corretor de imóveis, Reinaldo de Souza, descobriu que tinha câncer no intestino e no fígado com 34 anos de idade. Então, eu acho que o choque foi duplo, né? Foi em 2011, depois de 2 cirurgias e sessões de quimioterapia, está livre da doença. Vai continuar vindo regularmente ao consultório. Eu acho que hoje está um pouco mais claro a questão hoje de médico e paciente com as explicações deles. E deixando até o paciente mais calmo com isso, mais tranquilo com o tratamento. O médico explica que se fosse há alguns anos, ele provavelmente nem teria tratamento. Antigamente, o tratamento baseava-se em quimioterapia, cirurgia ou muitas vezes em não fazer nada. Hoje em dia, com a associação de quimioterapia, cirurgia, ablações, quimioembolização, anticorpos monoclonais, que são drogas novas, existem várias formas de tratar o paciente hoje. Coisa que, por exemplo, há uns 8 anos, 10 anos atrás, não existiam essas opções. A combinação de procedimentos é planejada para cada paciente, o que garante maior chance de cura. Com o advento da computação integrada à parte médica, a gente conseguiu melhorar bastante tanto a localização quanto o posicionamento do paciente, o que faz com que a gente diminua as margens de tratamento e trate basicamente o tumor, não afetando outros órgãos. Descobrir a doença logo no início, o chamado diagnóstico precoce, ainda é a melhor forma de se chegar à cura de um câncer. E isso também tem melhorado nos últimos anos. Com campanhas educativas, mais gente tem feito autoexame e procurado os médicos regularmente. E se for descoberto logo, o tumor pode ser tratado com técnicas diferentes e inovadoras. Há menos de uma década no Brasil, os médicos passaram a queimar tumores pequenos com calor ou com gelo, o que traz menos efeitos colaterais. São técnicas de tratamento local, onde em termos de risco, é mínimo. Alguns desses procedimentos ainda não são acessíveis para pacientes do SUS e nem são cobertos pelos planos de saúde. Sempre tudo é uma situação de custo, né? Um custo de um procedimento desses hoje gira em torno de 20 a 25 mil reais. Então o convênio ele tem uma tendência a não liberar quando ainda é um procedimento novo que está acabando de ser colocado no rol de procedimentos. Imagine agora se um médico encontra um nódulo no próprio pescoço e leva alguns dias para descobrir o que é. Nunca esperava uma situação dessa. Na minha família nunca tive um caso de câncer, pelo menos nos parentes mais próximos. Era um linfoma. Faltavam poucos meses para a formatura e no tratamento Valdir se viu do outro lado num consultório. Está curado e aprendeu muito sobre a vida. Eu faço questão de passar para a família que eu estou junto com eles no tratamento. Eu com a minha parte técnica, procurando fazer o melhor para o paciente, mas a família apoiando, isso é muito importante, isso é extremamente importante. O câncer é a segunda causa de morte no Brasil e embora essas tecnologias tenham avançado, dando mais chance de cura aos pacientes, a prevenção ainda é o melhor remédio. A gente conversa agora com o repórter Marcelo Rocha sobre esse assunto. Bom dia, Marcelo. É possível prevenir um câncer e naquelas situações em que há um histórico familiar, também uma vida, um modelo de vida pode ajudar a prevenir? Bom dia, Gisele. Bom, as respostas com relação aos tratamentos do câncer, elas ainda são perseguidas pela medicina, que já avançou muito, como a gente viu na reportagem, mas há um longo caminho ainda, e isso é uma unanimidade entre os profissionais que cuidam dos doentes de câncer. Um deles está aqui comigo, que é o oncologista Adriano Gonçalves de Silva. Doutor, o que se pode dizer hoje com relação ao câncer, no que diz respeito a uma doença crônica, uma doença incurável? Os pacientes precisam mesmo se antecipar e prevenir. O que se pode dizer a respeito da doença hoje? Uma das coisas importantes é que a Organização Mundial da Saúde, nos últimos anos, mudou a codificação de câncer como doença crônica e não uma doença fatal. E isso é muito para a gente encarar a doença realmente como uma doença crônica, em que existe tratamento, existem formas de controlar a doença, mesmo nos casos metastáticos, que são os casos mais avançados. Mas a prevenção continua sendo a arma mais importante que nós temos contra a doença.
a prevenção no sentido de comparecer aos médicos em exames anuais, exames de rotina e fazendo, principalmente em mulheres, mamografia e exames ginecológicos para mulheres sexualmente ativas, para homens o exame de próstata com PSA e o exame de toque retal e também a colonoscopia e tomografia computadorizada nos pacientes com tabagismo pesado. A gente mostrou na reportagem alguns tratamentos, mas também disse que eles são caros. O câncer hoje é tratado com sucesso mais para as pessoas que têm dinheiro? Não necessariamente. O acesso a essas novas tecnologias tem sido cada vez mais expandido também para os pacientes do SUS. Mas como foi dito na reportagem, todos esses tratamentos têm um certo custo e um custo relativamente alto, principalmente comparado com as outras especialidades. No ponto de vista de quimioterapia, por exemplo, a gente tem mudado o tratamento não só em quimioterapia citotóxica, que seria matar a célula que está se dividindo, mas também em terapias-alvo, onde as medicações vão perseguir a célula maligna somente, tentando matar ela, poupando o paciente de efeitos colaterais e aumentando a eficácia do tratamento. Doutor, como devem se comportar as pessoas que tiveram casos de câncer na família? É muito comum hoje em dia. Hoje em dia a gente conversa, todo mundo já teve um vizinho, um irmão, um primo que teve a doença. A primeira coisa que eu recomendo é tentar tirar o impacto da doença câncer, da palavra câncer, e tentar encarar a doença como uma doença crônica, como uma doença que tem cura, que tem tratamento, que deve ser tratada e encarada seriamente. Certo, doutor. Muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista. Prevenção e cuidados básicos com as rotinas de vida. É a saída.